pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou a Bianca. Sou a Natália. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Milton. Muito obrigada, Milton, por ter aceitado estar aqui. Para você que não conhece o Milton é membro daqui da IP Alpha. Ele é um dos conselheiros, ele trabalha no Ministério de Jovens, na Presbi. É um dos conselheiros, tem muito trabalho, coitado. Não sei como ele aguenta. É o novo presbítero da IP É o Alpha. novo presbítero na IP Alpha, é o conselheiro responsável pela Presbi, enfim. Um cara de responsa aqui, nosso convidado hoje. Bem-vindo, Milton. Bem-vindo, né? Obrigado, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Eu faço parte da equipe técnica do podcast também. Desculpa, pessoal. Normalmente eu tô atrás das câmeras. Não, a gente falou no episódio do Coca, eu acho que a gente falou o nome de todo mundo. O Milton faz parte do podcast também, é um dos responsáveis por fazer isso aqui acontecer. E aí hoje ele tá do outro lado das câmeras. Bastante coisa, né? É. Tô virando um acumulador de função. Quantas funções você já tá aqui na igreja? Nem sabe. Não, é que eu abri mão de algumas coisas, né? Teve uma época que eu tinha mais, mas hoje eu tô muito envolvido com jovens, pequenos grupos, né? Aí tem o podcast também. E jovens envolve tudo, né? E os Tipo, jovens estar têm- lá, aconselhamento. Então aí tem bastante trabalho, Bastante né? trabalho. Quando a gente, agora que eu assumi como conselheiro definitivo dos jovens, né? Aí aumenta a responsa, aumenta o trabalho. Então, assim, E aumenta os problemas também, cada vez aparece mais. Se resolve um, aparece Faz três. parte, né? Agora você que tem que resolver os problemas. Mas a gente gosta, né, de arrumar problema, né? Ô Milton, como você já sabe, todo convidado que vem aqui a gente pede pra contar a história de conversão e a gente sabe que a sua história É longa. é longa, é uma baita história. Então, comece aí, como que você conheceu a Cristo, conta aí de antes, né? Em que momento que isso aconteceu. Vocês querem a parte mais longa ou mais curta? No seu tempo. Vai indo, Vamos lá. vai indo. Como eu cheguei a Cristo, eu cheguei assim de uma forma bem arrebentada. Eu tô um pouco nervoso para falar disso, porque assim, normalmente eu já contei essa história muitas vezes, né? Mas sempre em pregações, no púlpito, mas E era nunca. mais curto, porque eu tava, pra gente fazer esse roteiro, a gente tava até elaborando, né? E aí eu tava pensando, eu já escutei, mas em fragmentos, assim. Eu Acho nunca que escutei. Eu nunca escutei ela inteira. Assim. Não, eu não escutei nada, eu acho. Então, e aí para falar assim, tipo, vai pra internet e tal, dá um Né? certo nervosismo. Tipo assim, devo falar tudo? Será que eu devo poupar alguma coisa? Fica pensando, será que eu falo disso? Não, mas enfim, cara, eu me converti, eu já estava com uma certa idade, eu me converti aos 27 anos, né? Fui convertido, na verdade, né? E aí eu vim de uma história, assim, bem complicada, porque eu tive problema com drogas, eu comecei a usar drogas com 13 anos, de 13 para 14 anos de idade. 13. Nossa, muito jovem. né? Bem novinho. O Taioli, ele foi por aí também, eu lembro no episódio dele, foi cedo eu acho também. que sim. E aí eu fiquei aí uns 14 anos, né, nessa vida. E aí quando eu cheguei num ponto de quase cometer suicídio, essa história é muito engraçada, assim, porque eu tinha arma e tal, eu era bem tranqueira, né, eu era bem vida louca, assim, só tinha uns amigos bem Bem bacanas. tranqueira. Bem tranqueira. Não valia o que comia. E aí uma vez eu dormi, eu cheguei em casa, eu estava assim revoltado comigo mesmo, porque era aquela luta de eu usei muita cocaína, né? E a cocaína ela é uma droga muito depressiva. Deixa eu só perguntar uma coisa. Na sua família, ninguém era cristão? Tipo, você nunca teve contato com a igreja? Não, eu tive, assim, eu não fui, eu fiz 2 anos de catecismo, nunca fiz primeira comunhão, ok. tipo, de ir na igreja católica. Mas teve um contato, assim. Eu tenho uns parentes que são lá da Zona Leste, né, que eles são desde sempre, eles sempre foram cristãos, então quando eu ia para lá, eu ia Tá. para a igreja com eles, mas eu mesmo, da minha família, por parte de pai, de mãe, dos meus irmãos, de frequentar a igreja, assim, a gente não tinha, até porque o meu pai, ele era meio averso com relação a isso, mas aí eu entro nesses detalhes um pouquinho mais para frente. Tá, Meu vai, pai tinha bastante segui. problema com cristão. E aí uma vez eu revoltado, assim, tipo, não aguentava mais eu mesmo. Eu peguei o revólver para me matar, né? Eu tava no quarto sozinho e eu apaguei, tipo, apaguei do nada.
né? Lógico que hoje eu sei que não foi do nada, mas a hora que eu acordei, o revólver estava no meu peito, apontado para a cabeça, assim, tipo, sabe? Porque eu ia realmente tirar minha vida, então... E quando, eu tenho curiosidade, né? Quando você usava droga e tal, você ficava mal depois? Tipo, não acredito. Com remorso, tal, assim? com remorso. Sim, depois, isso é que eu comecei fumando maconha, né? E depois eu fui para cocaína. Então, a cocaína, ela causa muito disso. Você não foi, o crack você não usou? Não. Eu cheguei na cocaína e não passei dali, né? Graças a Deus. Tive bastante contato com muitas pessoas que foram pro crack, que se perderam e morreram e tal. Mas a cocaína, ela tem essa característica, né? De causar, quando ela começa a passar o efeito, ela causa esse efeito de depressão. E nesse dia vem pesado. Você tinha usado e foi nesse dia que você tinha usado? Eu já tinha usado, eu usava quase todo dia, né, na verdade. Tipo, por ter muito contato, então, assim, às vezes eu nem comprava, tinha vezes que eu usava porque os amigos davam. Tipo, eu tinha um amigo que ele era traficante, chegava um carregamento de droga, ele ligava, chegou um carregamento novo, vou levar um negócio aí pra você experimentar, pra ver se é boa. Tipo assim, negócio bem bizarro. E aí, quando isso aconteceu, de eu quase me matar, no outro dia eu liguei para um amigo meu, que era um grande amigo da infância mesmo, é meu amigo até hoje, e esse cara tinha se convertido. E aí eu liguei para ele, eu falei, mano, preciso falar com você. E aí ele foi lá em casa. Você sabia que ele tinha se convertido? Já tinha um tempo que ele tinha se convertido. E aí eu liguei para ele, eu falei, preciso falar com você. Aí ele foi lá em casa, a gente sentou no portão de casa, começou a conversar, eu falei, ontem quase que eu me matei e tal, assim, assado. Aí ali ele falou comigo, né, falou do evangelho, lógico, não dei muito ouvido. Muita boa. Mas ele me deu um conselho, falou, mano, vende esse negócio aí, velho. Pra que você vai ficar com esse revólver em casa? Vende esse negócio. Eu falei, vou vender, né, quase me matei com esse negócio, vou vender, vendi. Então aí começou já o processo, né. E aí a conversão mesmo... ela aconteceu assim de uma forma extraordinária, né? Eu digo, porque foi um dia que eu cheguei em casa, eu tinha ido para uma festa, eu estava de férias. Você morava com seus pais? Eu morava com os meus pais. Eu estava de férias do serviço e eu estava na luta para parar de fumar, para parar, que eu fumava cigarro, tudo, para parar de usar droga e não conseguia. Aí eu saí de férias, tirei 10 dias de férias do trabalho onde eu trabalhava. E nos primeiros 3 dias eu fiquei sem fumar. E aí eu fui para uma festa. E aí nessa festa eu já desandei. E aí foi bebida, cigarro, droga, a noite inteira. Quando eu fui para casa, cheguei em casa tipo 3 e pouco, 4 horas da manhã. Só que aí já bateu aquela bad, sabe? Eu falei, agora... Eu dobrei o joelho no pé da cama, rezei um Pai Nosso. E fiz uma oração, falei, Deus, se é que você existe e está me ouvindo... Do que você conhecia, assim, do que você já tinha... Eu ouvi falar. Aí, assim, tipo, eu falava que acreditava, mas não acreditava, né? Então, eu cheguei lá e com a sinceridade do coração, falei, Deus, se é que você existe mesmo, né? Já, né? Oração já de descrente. Se é que você existe mesmo e está me ouvindo, ou muda a minha vida ou me mata, porque nem eu me aguento mais. Tipo, essa foi a minha oração. Tá. E apaguei. Dali dormi e nunca mais usei droga desse dia pra frente. Você simplesmente não teve vontade? Você simplesmente não teve vontade, nada? Quis, mas, tipo, mano, não fazia mais sentido pra mim usar droga. Cara, foi assim, muito louco. E aí eu terminei os 10 dias de férias, voltei pro trabalho. Do lado da firma que eu trabalhava, tinha uma loja de imóveis de escritório, que era de um pastor. E assim, eu tinha muita amizade, porque eu trabalhava há muitos anos lá na firma. E eu tinha muita amizade com eles. Só que eles nunca tinham me convidado para ir na igreja. E nesse dia eu estava lá conversando com eles e tal. E aí eu cheguei de manhã, abri a firma e fui lá conversar com eles. Aí o pastor perguntou para mim, ei, Milton, conta as novidades. Eu, parei de fumar, né? Então, não falava que eu usava droga, parei de fumar, porque o irmão dele usava droga comigo, inclusive. O irmão do pastor. Era assim, a gente tinha um grupo, né, que se drogava junto. E aí eu falei, parei de fumar e tal. Ele, que bênção, legal, não sei o quê. E esse pastor, ele me chamou muita atenção, porque assim, todo dia quando eu chegava, ele me via, ele, Pai do Senhor, Milton.
E eu falava, mano, esse cara é diferente, velho. Porque crente não cumprimenta o descrente assim, dando paz do Senhor. Não Cumprimenta só os crentes. E ele era assembleano, né? Então ele, ó, paz do Senhor, eu, amém, pastor, tal, sempre assim. Eu falava, cara, esse cara é diferente, né? E uma vez eu perguntei, depois eu fui perguntar pra ele, né? Porque você me comentava, ele falou, não, eu tenho que dar a paz pra você que não tinha paz. Eu tava te oferecendo a paz que eu tinha. Eu falei, cara, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí, nesse dia, ele me convidou para ir para a igreja. Aí eu peguei e falei para ele, não sei, vou ver se eu tenho algum compromisso, se eu não tiver, eu vou, tal. Era na quinta-feira. E aí, a hora que eu fui voltar para a firma, que eu trabalhava num galpão sozinho, a hora que eu fui abrir o galpão, veio aquele negócio assim no coração, né? Que é Deus falando, né? Você não pediu para mudar a sua vida? Por que você não vai? Aí eu, com a chave na porta, assim, ô pastor, eu vou, só que você tem que vir me buscar, que eu não vou de moto lá pra lá, não, que era no Rochidale, em Osasco. Eu falei, eu não vou não, você vir me buscar, eu vou. Eu venho te buscar. Então... Aí você ficou assim... Eu falei, não tava tem... esperando você não me responder que não tinha não como. tem pra onde correr, né? Eu falei, tá bom, Até eu vou. testou, né? Deu uma testada, assim. Eu falei, tá bom, então eu vou, né? Aí ele veio, me buscou, eu fui pro culto, não prestei muita atenção, mas senti aquela necessidade de estar lá, sabe? Aí na volta ele foi me levar em casa, aí ele, quinta-feira a gente vai começar uma campanha, né? Igreja Pentecostal, Assembleiana. Ele, vai começar uma campanha, você não quer participar, não? Vai ser 7 quinta-feira, o tema é uma carta para Deus, eu lembro o texto até hoje, que é o texto de Isaías 37, do versículo 14 em diante, que é quando Ezequias lê a carta de Senaqueribe perante Deus, né? E aí eu fui, e foi a segunda vez que eu estava indo na igreja, e lá eles faziam um apelo, né? Aí eu estava fora da igreja, que era um espaço menor que esse aqui, que tem aqui. Você, logo na primeira vez da campanha, você foi logo no primeiro dia primeiro da dia. Tá. E aí era um espaço, a igreja era um espaço menor que esse, no fundão do Rochidale, assim, bem no meio assim do Rochidale. E aí eu fiquei do lado de fora, porque estava cheia a igrejinha, né? E aí ele fez o apelo, eu levantei a mão, do lado quase na rua já. Aí, e eu levantei a mão e fui chorando pra frente da igreja, assim, já. E, ele falou, aí depois ele falou pra mim, eu sabia que você ia se converter, mas não sabia que ia ser tão rápido. Sabia que ia ser no primeiro dia de campanha. E foi muito louco, porque eu voltei pra casa, assim, mano, parecia que eu tava voando, sabe? Maravilhado, assim, e aí... Que incrível. Eu tinha os negócios, né, que usava... Tinha isqueiro, tinha um monte de coisa, cinzeiro em casa, né, que era... Que as coisas que eu usava, cheguei em casa, eu juntei tudo e joguei fora. Mano, falei, isso não faz mais parte da minha vida, Você nunca teve, sabe? você não passou pela abstinência, nada disso, de Não. sentir nada, nenhum efeito da abstinência? Não. A coisa que foi mais difícil para mim, por incrível que pareça, foi o cigarro, porque meu pai e minha mãe fumavam. Ok. Então, assim, às vezes eu via eles fumando, vinha aquele negócio mais assim, que era aquela tentação de ficar naquela noia porque não consegue... porque aquilo está fazendo falta, nunca tive. Por isso que eu falo, foi muito extraordinário. Né? Foi algo muito de Deus, assim, que Deus pegou com a mão assim, e arrancou. E ao mesmo tempo foi um processo, né, Milton? Que culminou no extraordinário, né? Mas foi um processo, porque primeiro você teve aquela vez lá que tentou se matar, não se matou, né? E não... Teve a conversa com um amigo que, deixou, plantou alguma coisinha ali. Né? Não, e aí você vai lembrando das coisas, né? Da história, né? Eu me lembrei muito de quando eu ia para a igreja, quando eu ia para a casa dos meus primos cantam no coral, cantaram a vida inteira, cantam pra caramba, assim, é surreal. Então eu me lembrei de todas essas coisas, eu me lembrei que eu ia para vigília com eles. E me lembrei de algumas coisas, comecei a me lembrar, sabe? Então, antes de se converter. Antes de ser convertido. E aí você fala, olha como Deus vai agindo, né? A semente foi plantada. Sempre né? esteve lá. Mas teve um momento que o Espírito Santo veio e fez a obra, né? Aí é onde realmente teve aquele impacto, né? E isso é surreal, assim, é maravilhoso, né? Nossa, que legal. E seus pais, no meio disso tudo, assim, seus pais viam a situação que você vivia e tal, com drogas e não sei o quê, aí você começou a ir na igreja, Cara, como que foi isso, assim? Eu vou falar pra você que essa história minha mãe nunca ouviu. Jura? Minha família nunca ouviu essa história. Acho que por isso que eu tava tão nervoso. Agora tá ouvindo, vai mandar pra mãe e pai. E assim,
Eles desconfiavam, mas não tinham certeza, Que né? você tava indo na igreja? Não, Ou que eu usava droga. Porque assim, eu não dava problema dentro de casa. Eu sempre fui eu ter meus problemas, eu resolvia na rua. Ah, tá. Então, tipo, teve vez de... Não era aquilo do seu pai ter que te procurar. Não, não tinha uma não. real dimensão do que era, eu né? não sumia, sabe? Tipo, eu tava sempre... eu era um drogado meio consciente, porque assim, eu pagava as contas, né? Eu fazia o que eu precisava fazer, só que eu usava, o resto eu torrava com droga, né? Então, teve uma vez que, assim, um amigo meu pegou uma droga com um traficante e pegou fiado, né? Aí eu tava no portão de casa, o traficante foi me cobrar. Falou, o fulano tá me devendo, que não sei o quê, você tava junto com ele, não sei o quê. Eu olhei pro traficante e falei, irmão, foi eu que peguei a droga com você? Aí ele, não. Eu falei, então você vai lá cobrar o cara, mano, quero ninguém no meu portão cobrando droga, não. Aí ele, mas você tá falando? Eu falei, não, é assim, irmão, não foi eu que peguei a droga, você está vindo aqui pra quê? Então, tipo, era muito assim, eu não tinha muito... Resolvia tudo lá de fora Eu mesmo. não tinha muita consciência do que eu tava fazendo. Eu arrumava umas tretas com as pessoas que pra morrer era fácil. Responder pro traficante assim, irmão. Vai atrás do outro, tipo. Mas eu vejo, em tudo isso, eu vejo que Deus vinha me guardando, né? Então, assim, a minha família, com essa situação, particularmente, assim, de dar problema de roubar as coisas, de sumir e tal, eles não tinham isso, né? Desconfiavam porque viviam a vida louca, viviam na gandaia, Vivia no no balada, rolê. essas coisas. Chegava cedo, tipo, saía de noite, chegava de manhã. Então, desconfiavam até por conta das amizades que eu tinha, né? Quando eu converti, eu contei para minha mãe, né? Aí minha mãe ficou muito feliz. Meu pai já ficou pistola. Minha mãe, ela ficou muito feliz porque assim, minha mãe, apesar de hoje ela não frequentar uma igreja, minha mãe, ela tem fé, ela crê, né? E ela sabia que aquilo era algo que ia fazer muito bem para mim, ia fazer uma diferença na minha vida. Sim. Meu pai ele sempre teve aversão a crente, então ele não, crente para ele era uma raça que se ele pudesse ele batia. Então assim, essa foi uma das partes difíceis dentro da minha casa com relação à minha conversão, porque meu pai esculachava. Tá. Imagino. Mas eles perceberam, assim, uma certa mudança? Eles... Então. Como que foi isso? Com o tempo, até o pensamento do meu pai mudou. Porque aí Sobre crente? ele começou a aceitar, porque ele viu a diferença, ele viu a mudança. Que interessante. Então, eu lembro que, assim, para vocês entenderem, quando eu comecei a usar droga, eu tive um problema, né? Eu não vou falar especificamente o que foi, porque envolve outras pessoas. Mas eu tive um problema e fizeram uma fofoca pro meu pai. E aí eu cheguei em casa, eu não usava droga, eu cheguei em casa, meu pai esculhambou comigo. Porque aí me chamou de maconheiro e tal, só que eu nunca tinha usado droga. Nada. E aí aquilo entrou e eu falei, pô, já que eu tô levando o nome, eu vou usar. E aí eu comecei a usar a partir daí. Só que eu sempre culpei meu pai. Depois que eu converti, aí eu participei de um retiro e tal, e o texto de João 8,32 falou muito ao meu coração, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a questão do perdão. E aí eu cheguei em casa desse retiro, eu falei, eu preciso pedir perdão pro meu pai. E aí eu chamei ele e falei, olha, por mais que você não me peça perdão ou de nada, eu quero que você saiba que eu já te perdoei por qualquer coisa. E eu quero que você me perdoe, porque eu fiz muita coisa errada culpando o Senhor. E tipo ali, sabe, foi libertador, foi como se estivesse arrancando uma tonelada de cima. E eu fico muito grato a Deus por todas essas coisas, porque eu tive a oportunidade de ter esse momento, né, com meu pai, de falar com ele. Hoje meu pai já não é mais vivo, mas foi assim, Foi muito cabeça, importante. mente tranquila, tipo, eu sei que eu resolvi o que eu precisava resolver com ele. Sim. E então dentro da minha casa foi mais ou menos isso. E aí eu tive algumas outras tretas, né, com as irmãs e tal. Foi engraçado porque assim, com o tempo foi muito rápido o que Deus fez, né, comigo. E a assembleia assim, tipo, você chegou, você começa a se dispor, você já vai começar a fazer. Trabalhar. Já é.
E aí foi passando o tempo, tipo 1 ano assim, 1 ano e um pouquinho, eu já estava assumindo campanha, pregando na igreja e tal, muito rápido. E eu tenho uma irmã que ela é da congregação. Na época foi muito engraçado, porque ela falou que eu não podia pregar e tal, que... Porque assim, eu tive um outro relacionamento antes de eu casar com a Jéssica, a qual eu tenho 2 filhos desse relacionamento, né? Foi antes da minha conversão. Foi antes da conversão. E por conta de eu ter filho, minha irmã falava que eu não podia pregar. Ok. Só que eu, assim, eu sempre falo, eu nunca fui casado, né? Eu vivia uma vida de casado sem ser casado, né? Coisa que eu estava errado, tipo, eu vivia uma vida toda errada. Inclusive na parte do meu relacionamento, de tudo. Não era um relacionamento cristão baseado no que Deus fala que tem que ser. E aí minha irmã ficava me acusando. Hoje a gente, mano, não tem problema. Mas no começo foi bem difícil, porque eu falava, Deus, poxa, eu tô servindo ao Senhor, eu tô apanhando dentro de casa, tipo, sabe, como pode? E aí Deus foi tratando, né? Porque Deus estava me lapidando em todo esse processo, né? O processo... Foi rápido, mas é uma mudança também meio mais gradual, né? Assim, para os outros, uma mudança gradual para você, né? Entendendo a questão do evangelho, né? Não é tudo, porque você converte, tipo, eu era de uma assembleia que era muito rigorosa, tipo, mulher era saia até o pé, não usava maquiagem, então era, né, aquela igreja cheia dos costumes. Então era assim, bem rigoroso. Então para mim foi uma mudança. Pensa num cara que era fã de Raul Seixas, que falava que vivia pela lei da sociedade alternativa, e agora esse cara virou crente, sabe? Tipo, meu, você sair da água pro vinho, assim, é radical. Tipo, foi muito intenso, muito rápido. E aí, lógico, que com o tempo você vai aprendendo e a ignorância vai indo embora, né? Porque nessa época eu também fui muito ignorante. Por exemplo, eu fiz uma coisa que hoje eu me arrependo. Eu joguei todos os meus CDs fora. Mentira! Mano, eu tinha coleção de CD, assim. Tipo, eu tinha mais de 100 CD. Tipo, eu joguei tudo fora. Tudo. CD, DVD, tudo. Joguei tudo fora. Porque era do mundo, mano. Era mundano. Era do capeta, né? Não pode, né? Uma coisa que eu penso também, Milton, que eu acho que, assim, para algumas pessoas, esse início, talvez ele é importante. Você vê isso como esse início, assim, claro que não precisava ter jogado e tal, mas para ter realmente a cabeça que sair totalmente desse universo, né? Pra mudar, pra mostrar como é radical essa mudança. Pra mostrar como é radical, né? Essa mudança mesmo, assim. Aquele negócio de Deus limpar você, assim, tipo, então, eu acredito muito nisso, que eu precisei passar por isso. Sim. No meu caso, era necessário deixar todas as coisas para trás para poder viver o novo, né? E para você foi muito claro isso, essa mudança radical mesmo? Não, para mim foi. Só que assim, é aquilo, eu era ignorante ainda, né? Sim, sim. Foi legal porque assim, eu tive, apesar de ser da Assembleia, tudo, eu sempre falo isso, eu tive um bom pastor. Porque o Fabiano, que era meu pastor, na época, ele começou a fazer um discipulado comigo, então ele pegava ele tinha um método de discipulado que eram as perguntas, então toda semana ele me dava as perguntas, eu ia para casa, eu respondia, respondia elas lendo a Bíblia, e aí depois ele sentava comigo para corrigir. Que legal. E ali foi onde eu aprendi a ler a Bíblia, comecei a ler Bíblia e aprendi a ler a Bíblia, e aonde eu fui aprendendo e entendendo as coisas. Algumas coisas depois eu entendi que o entendimento era errado, mas naquele momento foi onde eu fui aprendendo, e ele me acompanhava, então eu podia falar com ele de todas as minhas lutas, de tudo que eu estava passando. Então foi um cara que me ensinou a ser um bom obreiro. Eu falo, se hoje eu sirvo na igreja, né, porque eu tive um pastor que me ensinou o que é ser servo. Então, assim, e ele ensinava pelo próprio exemplo. Eu chegava na igreja, olha como eu comecei a servir na igreja. Comecei a chegar na igreja, eu chegava lá, ele estava arrumando a cadeira e limpando a igreja. E aí um dia eu cheguei e falei, cara, mas esse cara é o pastor da igreja. Quebrava as pernas, assim, né? Não, eu falei, mas esse cara é o pastor da igreja, ele está fazendo isso. Aí eu comecei a chegar mais cedo e eu arrumar as cadeiras. Eu comecei a ajudar a limpar. Tipo, sem ele pedir. Então eu via assim, alguma coisa de manutenção que precisava fazer, eu ia lá, comprava material e fazia. Tipo, ele chegava lá, pô, mas você fez isso aí? Não, fiz, estava aí, precisava fazer, eu fiz.
E aí, por quê? Porque eu via A nele... importância do exemplo, né? Eu via nele esse serviço. Do exemplo do discipulado, né? Porque ele acompanhou de perto, assim, a conversão do Milton, assim, essa mudança. Como esse discipulado, assim, individual é importante. Mas, Milton, só voltando um pouco, você é enfermeiro, não é? Sou enfermeiro. De profissão. Você é enfermeiro? Não trabalho você não com trabalha mais com enfermagem. isso. Eu sou de formação, né? De formação. O que eu falei? De profissão. De formação. De formação. Mas você... Não, é só porque é curioso mesmo, assim. Você era da área da saúde e, tipo, envolvido com drogas e tudo mais. Na época você já era enfermeiro? Já tinha formação? Não era enfermeiro. Eu Tá. me formei depois de convertido. Ok. Não, é que eu fiquei assim, falei, mano, ele trabalhava no hospital durante o dia e à Eu noite ele... roubei muita droga no hospital, velho. Tipo... Confesso o meu pecado. Antes de se converter, né? Porque Antes você de se usava converter, eu não podia ver uma morfina, um tramalzinho ali que eu levava embora. Tipo, tava dando sopa, eu levava embora. Mas você ia pro hospital fazer o quê se você não era enfermeiro ainda? Eu trabalhava na parte administrativa, só que assim, eu era escriturário, tipo, da UTI. Eu trabalhava dentro da UTI. Ok, entendi. Então eu arrumava a documentação dos pacientes, fazia pedido de medicação, Pegava arrumava as umas medicações, pegava as morfinas. Então... Não, é só que eu fiquei curiosa. Eu falei, mano, já pensou se ele ia, tipo, durante o dia trabalhava no hospital, à noite ia pra balada? Deve ter, com certeza tem Mas você sabe que enfermeiro é muito nessa comum, situação. né? Mas... Eu já ouvi dizer que na área da saúde, médicos... Muito comum ter vício de remédio, médico, né? Eles têm muito, assim. Cara, eu conheci alguns caras que eram assim, tipo, que os caras gostavam de usar uns psicozinhos dentro do hospital. Então, médico mesmo, tipo, é assim, todo lugar tem, né? E os caras têm acesso lá à é uma receita. oferta maior. Lá é uma oferta, assim... Mas rola, tipo, se alguém falar que não rola... eu falo pra você assim, o hospital, ele tem um lado muito bonito, mas os bastidores do hospital é bem sujo, complicado. Né? Sim. De prostituição, de tudo, assim, é bem pesado. Eu falando isso, esse profissional da saúde vai querer me matar. Mas é a realidade, mano, porque, meu, que eu trabalhei 2 anos em um hospital à noite. Mano, a gente tocava o terror no hospital, velho. Tipo, mano, era terrível. E a galera toca o terror mesmo e não tem jeito. Então... Ô, Milton, a gente falou um pouco de quando você usava cocaína e tal, e aí vinha essa culpa, esse remorso e tudo mais. Depois que você se converteu, você teve dificuldade, assim, pra lidar com... Você tinha alguma culpa da vida que você levava antes, ou algum remorso, algum trauma, aqueles fantasmas que, tipo, vêm assombrar a gente, assim, daquela vida de antes? Ou assim? até consequências também, né? Consequências que você teve que arcar depois por conta da vida que você levava antes, assim. Cara, várias. Como foi lidar com isso, né? Cara, é bem complicado, assim, tipo, eu falo que o meu maior trauma de toda essa vida que eu levei, né, foi o distanciamento com meus filhos, né? Então isso pra mim, assim, dói na alma. Tipo, Você morava com eles? Eles moravam comigo. Então, assim, tipo, a melhor parte, né, da vida deles, eu falhei com eles. Tipo, isso criou um distanciamento, né? Até porque, tipo, o próprio rompimento do relacionamento com a mãe, tudo isso gera um distanciamento. Então, isso pra mim é uma coisa que até hoje dói muito, sabe? Tipo, é a coisa assim mais difícil que eu tenho que lidar comigo mesmo, e eu sei que é uma consequência da vida que eu levei. Tipo, foi a vida que eu levei que me levou a ser um cara que não era um cara legal para a mãe deles e tal, tudo isso. E que fez com que a gente viesse, né, a romper o relacionamento e criar essa distância. E isso é muito dolorido, lidar com isso não é fácil. E aí a gente tem que ter, né, a maturidade, a sabedoria que vem de Deus para poder administrar isso daí, né? Que não é fácil, é muito complicado. É legal, né, Milton, você falar isso e conseguir, né? Estar confortável em falar isso pra gente, porque eu acho que tem muita gente que sofre por isso, né? Eu não tive essa, né, mudança totalmente, né, nesse sentido, né? Então, acho que tem muita gente que sofre achando que eu tô errado. Como assim? Eu já mudei de vida e ainda sofro com as minhas consequências, né? Não teve, às vezes, um discipulado, não teve alguma coisa, né? Então, saber que, sim, você vai sofrer com as suas consequências, mas Cristo vai te
te ajudar e, né, saber que as pessoas também, né, passam por isso. O que me ajudou muito foi a questão do discipulado, que foi muito importante, porque assim, você vem com aquela culpa, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, tudo que você fez, e aí, tipo, se você não tem uma orientação de alguém que te fala, olha, o que aconteceu até aqui ficou no passado, agora é uma nova vida em Cristo. Aí esse nova vida em Cristo, né, as velhas coisas se passaram, isso que tudo se fez novo, faz muita diferença. Então, quando você consegue entender isso, para quem é novo convertido principalmente, liberto, assim. não, é liberto, porque você entende, fala, pô, por mais que alguém esteja me acusando, Cristo já me perdoou. Eu não tenho culpa, eu não carrego culpa. Essa a ideia do perdão, de entender o perdão que você já recebeu de Cristo. Exato. Faz total, vira a chave e você consegue viver. Tipo, sabe, pô, eu sei que o que eu fiz aqui é errado, eu sofro a consequência disso, mas eu sou perdoado. Entrem no Insta da Presby, tem lá o link. Aí você vai cair lá na parte das devocionais que a gente escreve. A gente solta uma devocional nova toda segunda-feira. E aí a gente foi entrar no tema de perdão. Aí a gente foi escrever, acho que eram 4 devocionais, tipo, o perdão de Deus e o perdão a si mesmo. Não o perdão no sentido de se reconciliar com Deus, porque esse é só através de Cristo mesmo. Mas que aí a gente até discutiu no grupo, porque teve uma pessoa que falou, como assim perdoar a mim mesmo? Tipo, perdoar de quê? Uma coisa é você perdoar os outros, perdoar eu, tipo, de quê? Falei, mas a gente carrega muita culpa das coisas que a gente faz errado, ou pela vida que a gente vivia antes de se converter, ou às vezes algum deslize que teve na caminhada com Deus, assim. E você ficar carregando aquela culpa, aí você tem que se lembrar, pregar o evangelho pra você mesmo, lembrar que Cristo te perdoou, que Deus te perdoou através do sacrifício de Jesus Cristo, e, tipo, não tem por que você carregar esse peso, sabe? Isso é muito importante falar, porque eu acho que muita gente carrega esse peso sozinho, porque não tem isso, o discipulado, de alguém falar, olha... Não tem quem ensina. Não tem quem ensine, quem explique. Você não precisa carregar essa culpa, porque Cristo carregou ela na cruz. E acabou. E isso é interessante, porque assim, você tocou num ponto que é engraçado, porque às vezes a pessoa carrega a culpa porque ela fica nessa ideia, eu não consigo perdoar a mim mesmo. A mim né? mesmo. E ela fica carregando a culpa. Só que, na verdade, você é incapaz de perdoar a si mesmo. Exato. Você recebe o perdão gratuito que vem de Deus. E você aceita. Exato. E quando você recebe esse perdão e entende que você já recebeu, cara, isso faz toda a diferença. Te liberta tipo, e você não vai ficar se culpando, entendeu? Exato, Porque tá tudo resolvido. Porque assim, tem gente que já cresceu na igreja a vida inteira, não passou por nada desse processo. Tem gente que passou por coisas piores, né? Então, e se a pessoa não tiver uma orientação, alguém que explique e que mostre para ela que você estava nas trevas, mas aqui tem a luz. Exatamente. E Cristo é a luz. Exatamente. Que é Ele quem faz. Cara, tipo, a pessoa não consegue viver. Ela vai carregar a culpa o resto da vida. E que Deus faz nova todas as coisas, assim, sabe? Então, por exemplo, você tinha um distanciamento dos seus filhos e tudo mais, mas a partir do momento que você se converteu, você é nova criatura, todas as coisas fizeram novas, inclusive o relacionamento com os seus filhos. Tudo. E o levar as consequências de uma maneira diferente, né? Eu acho que você leva as consequências da sua vida passada de uma maneira diferente. Tipo, eu não sou mais culpado por isso, mas eu sei que existe, toda ação tem uma consequência, né? Mas eu levo de uma maneira diferente, né? Eu entrego pra Deus, eu tenho, né? Eu imagino que pra você deve ter sido isso, assim, eu tô entregando pra Deus todo dia, porque pra mim às vezes é difícil essa consequência, mas eu sei que eu sou liberto por Cristo, né? Então não, sim, você não tem mais o peso da culpa, né? Da culpa. A culpa, ela não faz mais parte, né? A dor, muitas vezes, da consequência, você vai sentir. Tipo, E às vezes você vai lidar com ela pro resto da vida. Mas isso também serve muitas vezes para nos lembrar de onde a gente estava e onde Deus nos colocou. Eu também. Eu ia falar isso também. Eu oro muito e eu sempre falo para Deus, assim, porque eu temo demais. Tipo, eu falo, Senhor, nunca me deixe voltar da onde o Senhor me tirou. Porque se for para mim voltar, me mata antes. Tipo, eu falo para Deus assim, tipo, abertamente, falo, porque eu não quero mais aquela vida. Então, se for para mim voltar para aquilo, tira a vida. É melhor tirar a minha vida do que deixar eu voltar nisso aí. Então, por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que estar com Ele, com todas as lutas, as dificuldades e dores que possa existir, é melhor do que qualquer coisa, sabe? Tipo, então, não tem como, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar disso e ter essa consciência que Deus já nos perdoou. Né? Você já tem o perdão. Cristo já te perdoou. Tá vendo? Você tá me ouvindo? Você não consegue se perdoar.
é Deus que te perdoa. Então, É. se você é crente, você já recebeu o perdão. Exato. É. Milton, você falou um pouquinho da importância, assim, do seu pastor e tal, da sua igreja, desse discipulado e tudo mais. E como que foi, tipo, trocar de igreja, assim? Em que momento você percebeu que foi um processo natural? Como que foi essa troca de denominação, né? Porque você saiu de uma igreja neopentecostal para uma igreja presbiteriana. Como que foi essa... Na verdade, uma igreja pentecostal e... Não, então, eu passei por 2 mudanças, né, de igreja. Eu saí da Assembleia, que era a igreja pentecostal, e aí foi por uma questão doutrinária, a igreja passou por uma mudança que eu não concordava, né? Ela adotou o método de igreja em célula, e aí a gente teve algumas divergências. No processo aí eu mudei de A igreja. gente, nessa época, você já era casado com a Jéssica? Já... Não, ainda não era casado. A gente Você conheceu a namorava. Jéssica na igreja? Não, conheci. A minha história com a Jéssica, se eu for contar, você vai rachar o bico. Não, agora vai ter que contar. Calma aí. Dá um pause nessa história da igreja e conta a história da Jéssica, que agora eu quero saber. Tadinha, a Jéssica na conversão sofreu bastante comigo, viu? Mas eu conheci a Jéssica bem antes. Antes da conversão? Antes da sua conversão? Ah. Eu me converti primeiro do que ela. Ah. A gente já namorava quando eu converti e tal. Porque eu era amigo do irmão dela, eu andava com o irmão dela. E assim, o irmão dela é um cara muito zoeiro, tal, então ele ficava zoando a gente o tempo inteiro, tal. Vocês vão dar risada disso aqui. E aí, o que aconteceu? Ele ia na minha casa, ele mexia com as minhas irmãs, ele ia na casa de um outro amigo da gente, ficava zoando com a irmã dos caras. Aí eu olhei pro amigo meu e falei, meu, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma aposta? Com um amigo meu, ele. Vamos, falei, eu chamo o irmão da Jéssica de Pintinho. Eu falei, eu vou pegar a irmã do Pintinho, velho. Pra Aí provocar ele. nada. Aí eu fui e comecei a chavecar a Jéssica, a gente ficou. Só que aí a gente começou a ficar escondido. Ele pegou a gente escondido, velho. Tipo, ficou muito bravo. Fez mó escândalo, ficou sem falar comigo. Foi muito louco, assim. A Jéssica zoou, falou, eu sou fruto de uma aposta, mas ele que perdeu aí, ó, casou comigo. Exatamente. Pois é, a aposta acabou virando casamento, mas foi numa aposta, foi assim. Mas vocês namoravam e aí você se converteu? Aí eu me converti e aí eu botei uma pressão na Jéssica, porque assim, a Jéssica não era convertida, então eu fui pra uma igreja que não podia usar calça, não podia usar maquiagem. Imagino ela, tipo, meu... Você imagina eu fazendo a Jéssica usar saia até o pé e não usar mais maquiagem, né? Mas ela ia com você? Ela começou a ir comigo. Tá. Aí ela ia comigo e aí eu comecei a cobrar ela. Só que, eu botava uma pressão assim insana nela. E foi justamente nesse retiro que eu fui, que aí ali Deus trabalhou muita coisa em mim, né? E uma das coisas que Deus trabalhou em mim foi, não é você que faz a obra, sou eu. Ela tava também nesse... Não, era só para homens. Só homens. Ela não é você que vai fazer a obra. Aí quando eu voltei de lá, eu voltei com uma postura diferente com relação a ela. Eu parei de cobrar. Falei, Deus, então é contigo, eu só vou orar. Tipo, e o Senhor que vai converter. Trabalhecer. E aí depois de um tempo ela converteu num dia que eu tava pregando. Olha, Mentira. não Nossa, sabia, que legal. especial. Imagina. Foi muito bacana. Então, assim, tem várias histórias. Nossa. Que demais. Então, e aí depois a gente, né, seguiu a vida caminhando junto. E aí a gente serve junto até hoje, né? A gente sempre foi dessa de servir junto. Agora eu me lembro, esqueci qualquer outra pergunta. Da mudança Não, da da igreja. mudança de igreja. Você estava falando que você Tá. saiu da Assembleia porque eles adotaram a igreja Eles em células. viraram a igreja e em célula. E aí foi meio traumática a saída porque a gente gostava muito da igreja, gostava muito do pessoal. A gente gosta até hoje, na verdade, né? De todo mundo. Tanto é que o Fabiano foi quem fez meu casamento depois. Né? Eu chamei ele para fazer meu pastor casamento. lá O primeiro pastor, que era o pastor da Assembleia. Foi ele que celebrou meu casamento. E aí eu saí de lá e fui para uma outra igreja, que era de um pessoal que eu conhecia, que era mais próximo de casa, já em Carapicuíba. E essa igreja, ela era pentecostal, depois se tornou neopentecostal. Só que assim, eu comecei por convite de um amigo meu, comecei a estudar teologia na Paz e Vida, que é uma igreja neopentecostal. Então, meu primeiro contato com a teologia foi uma teologia neopentecostal, arminiana, neopentecostal. Só que dali eu comecei a ter gosto por teologia. Tá. E aí eu comecei a estudar teologia, eu fiz 2 anos de teologia lá. Aí depois que terminou esse curso de teologia, eu comprei um curso pela internet, um bacharel.
E aí foi onde eu tive contato com A teologia a reformada. depravação total. Ok. Aí foi assim, tipo, como se houvesse uma explosão dentro da mente. Porque eu sempre questionei muitas coisas dentro da igreja pentecostal, só que eu não sabia explicar, não conseguia compreender. E aí, quando eu comecei a estudar a depravação total, essas coisas começaram a fazer sentido. Eu falei, cara, eu sempre acreditei nisso, eu só não sabia explicar Só não sabia isso que aqui. tinha um nome, né? Eu só não sabia como é que formulava esse negócio. E aquilo foi assim... E aí a graça passou a fazer um sentido totalmente diferente. Porque a depravação total me mostrou quem realmente eu era e o quanto eu carecia da graça de Deus e o quão importante é a graça de Deus. Meu, a graça ganhou uma dimensão assim Diferente. absurda, não, absurda. Tipo, eu tinha todo aquele amor e tal pelo que Cristo tinha feito por mim já e toda aquela paixão, mas quando eu entendi aquilo, eu falei, cara, é muito maior do que eu pensava, meu. Isso é surreal, mano. Tipo, então, ali foi onde virou a chavinha. E aí eu tinha um preconceito com doutrina calvinista, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse curso, eu comecei a comparar o arminianismo e a Ver as doutrina diferenças, assim. reformada, né? Aí eu comecei estudando, falei, cara, é isso. Só que aí a igreja pentecostal já começou a deixar de fazer sentido, né? E aí eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, me dá uma direção. E aí comecei a procurar igrejas reformadas e tal, e aí, né, a referência no Brasil é a igreja presbiteriana. Só que eu não vim direto para cá, eu fui primeiro na... Ah, pensei que tivesse vindo direto pra cá. Não, eu fui... A primeira igreja que eu fui assistir uma série sobre a reforma, que era o Franklin Ferreira que estava ministrando, lá na Igreja Batista Reformada, que fica na Liberdade. Tá. Não, Liberdade não. Ai, meu Deus. Esqueci. Mas o é nome. São Paulo. É São Paulo. E eu sei que... Só que era longe Tipo, não demais tinha pra lá. condição de vocês Não, frequentarem lá. era muito longe para ir, não dava para ficar. A igreja é legal, bacana, mas não dava para ficar indo para lá, que era muito longe. E aí eu fui numa outra batista aqui da região, né? Já entendeu qual que era. E aí eu fui, a Jéssica gostou muito, gostou do louvor, tal. Aí eu falei, mano, a doutrina, Vai dar não. a teologia não é isso que eu tô procurando. Só que a gente tinha muita relutância de vir aqui por conta Do bairro. do bairro. Sei. A questão Muita gente social. Meu, eu sou de periferia a vida toda. Nasci, cresci, moro lá até hoje. Então, tipo, vir para Alphaville pra gente era uma dificuldade, gente porque tem o medo do esse preconceito era gigante. Graças a Deus já tá bem... Já tá mudando já tá muito. mudando muito. E eu tinha um problema pessoal aqui com alguém da equipe pastoral na época. Então eu não vinha por conta disso. Aí depois que eu vi que essa pessoa não estava mais aqui, eu vim. E aí a gente veio, eu falei, meu, vamos lá um dia. A gente veio no culto quando era à noite aqui em Alfa ainda. Não, sei. Aí a gente veio, tipo, gostamos do culto, aí começamos a vir e fomos bem recepcionados, tal. O pessoal, né, recebeu a gente muito bem, tipo, né, conversaram com a gente. E aí já tinha acho que um mês que a gente estava vindo, eu liguei e marquei uma reunião com o pastor Hilder. Aí vim conversar com o pastor Hilder e falei, ó, minha história é essa, eu tô mudando de igreja, tal, quero saber qual que é o processo para poder ser membro. Só que assim, eu já tinha lido a Confissão de Fé, eu já tinha estudado Você realmente tudo, tá já ligado? separou, Você né? veio preparado. Eu mudar de pesquisei, eu literalmente pesquisei a igreja, porque uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo aí foi o quê? Tipo, procure uma igreja saudável, né? Então, inclusive, tem até um livro que eu indico aí, se vocês quiserem ler, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, muito bom. Então, Já ouvi falar nesse livro. se você estiver procurando querer saber o que você precisa para ter uma igreja saudável, leia o livro que vai te dar um direcionamento muito bacana. Aí eu conversei com o pastor Hilder, aí ele falou, olha, né, ele falou, eu sei que você já tem uma boa base e tal, mas eu aconselho vocês a fazer a classe de princípios. Aí eu falei, vamos fazer, porque a Jéssica não tinha tanto. Apesar de eu falar, tipo, a Jéssica ainda tinha muita dúvidas, muita questão. Aí nós já estávamos casados, né? Aí a gente veio, fizemos a classe de princípios com o Alcindo. Aí foi onde a gente conheceu bastante gente, a gente foi criando amizade, criando vínculo com as pessoas.
E ficamos. Aí legal. eu tinha, quando a gente veio foi engraçado, porque a gente veio falando, não, nós vamos tirar um ano sabático, não vamos, porque a gente sempre foi envolvido, né? Aí eu passei ali na frente do hall ali do templo, eu vi lá a plaquinha, precisa-se de voluntário. Aí você, Eu, olá, Jéssica, tá precisando de voluntário. Ela, você vai ficar quieta. Eu falei, vou não, quem que é esse cara aqui? Eu fui atrás, era o Rubens Freire, que estava na época ainda responsável, e o Charles Go, que tomavam conta da parte de tecnologia. Aí a gente começou a servir na tecnologia. Ah, que legal. E aí a gente foi... E aí começamos e daí não paramos mais, né? Foi só se envolvendo. É legal ver também a importância um pouco de cada igreja, né? Assim, eu vou colocar a Assembleia e a nossa hoje, né? Porque acho que a Assembleia foi importante para você naquele início, né? Foi importante para você esse acompanhamento, esse primeiro amor, né? E aí quando você foi, né, estudando mais, aí você veio para cá. Eu acho legal isso, como Deus faz as coisas, né? Como no tempo certo, no assim, tempo certo, né? Não, Deus ele trabalha de umas formas assim que você a maioria das vezes a gente não entende, né? A gente fica querendo entender, e na talvez ansiedade ninguém para entenda, entender. Isso, tá tudo bem. Eu aprendi só a aceitar. Mas foi extremamente importante. Tipo, eu apesar das divergências, aquele momento era necessário eu passar por aquilo. Eu precisava aprender algumas coisas e passar, sofrer algumas coisas. E aquele era o momento, tipo, era naquele lugar. Tipo, Deus não faz nada sem por propósito, acaso. não tem. E para eu chegar onde eu cheguei, tipo, onde eu estou hoje, eu tinha que passar por aquilo para mim aprender determinadas coisas, né? Exato. Eu tive que lidar e a maior luta ainda e vai continuar sendo comigo mesmo. Exato. Sim. Você falou um pouco dessa questão da dificuldade, o medo do preconceito, assim, na IP Alpha, sabe? Eu acho que muita gente chega aqui com esse medo, assim. Foi um receio que a gente lá em casa também teve quando a gente veio pra cá, porque a gente veio de uma igreja, a gente era da Zona Leste de São Paulo, né? E a gente veio de uma igreja muito simples, uma igreja na periferia mesmo, tal, com um povo muito simples, e a gente ama até hoje aquela igreja e tudo mais. Aí quando a gente chegou aqui era um choque de realidade muito grande, é uma realidade totalmente diferente. A gente falou, meu, o que a gente tá fazendo aqui? Tipo, a gente não se encaixa aqui, sabe? Mas é muito bacana como tem mudado isso aqui na Impalfa, sabe? Já não é uma igreja de pessoas de Alphaville. Não é mais, assim. Tem muita gente até de São Paulo. Tem muita gente de São Paulo agora na Impalfa. E eu falo porque no começo, quando eu cheguei na Presbi, o pessoal... A Presbi é o nosso grupo de jovens, né? Quando eu cheguei na Presbi, a primeira pergunta que o pessoal faz é tipo, qual residencial você mora aqui? E a pessoa... a primeira pergunta que a pessoa te faz, você fica meio sem... Não fui eu que falei com você. Não foi não. Eu não pergunto essas coisas. E tipo, a pessoa já fica meio sem graça, assim, sabe? E ela já se sente meio deslocada. Mas é muito bacana ver como que está mudando, assim, sabe? Que vocês foram muito bem recebidos, assim. Porque a importância de ser bem recebido, sabe? Que se você não tivesse sido bem recebido o primeiro dia que vocês vieram, aquele preconceitozinho que você tinha... teria aumentado. Teria aumentado, exatamente. Não E olha que voltava. coisa louca, porque assim, eu falei pro pastor Hilder, eu trabalhava com Casados para Sempre, né? Já desde a outra igreja, né? Que eu já era presbítero lá, né? Então, eu já trabalhava com Casados para Sempre. E aí eu falei com o pastor Hilder, eu falei, olha, pastor, eu já trabalho com Casados para Sempre, mas eu gostaria de ser auxiliar em algum grupo para mim ver a forma que vocês trabalham, né? Porque muda de uma igreja para outra. E aí ele falou, não, beleza, me colocou num grupo para participar como auxiliar do Márcio e da Paula. Não sei quem de vocês conhece eles, mas assim, é um casal que eu amo de paixão, é o Márcio e a Paula. Sei. Eu não tô lembrando. Deixa eu ver se eu vou conseguir te explicar. Eu não sei quem são eles. Eu sei porque a gente ficou Eles hospedado estão na até no casa livro. deles. A gente ficou hospedado na casa deles em Ilhabela. Não são eles que têm uma casa em Ilhabela? Isso, são eles. Mas eu não sei quem eles são. Tá, então, deles. A gente participou do grupo deles. Cara, a gente criou uma amizade. Eles são fantásticos, assim. Se você conhecer eles pessoalmente, eles são fantásticos. Eles são um casal assim que a gente é muito grato a Deus por ter colocado eles na nossa vida. E aí a gente fez, depois disso a gente ministrou acho que mais uns 3 ou 4 cursos juntos. Tipo, a gente montava o curso de casal. Eu trabalhei 5 anos com Casados para Sempre, né? Então a gente fez muita turma juntos. Quanto tempo você tem de IP Alpha, Milton?
De IP Alpha, não sei se vai fazer 8, é 7 ou 8, alguma coisa assim. E como que você foi parar, tipo, nos jovens, assim? Cara, na Presby foi assim, muito louco, porque eu nunca gostei muito de trabalhar com jovens. É muito problema. Nossa, não sei, acho que é por causa do meu estilo, assim, de criação e tal, e eu falo, cara, pra mim lidar com a juventude é muito difícil, porque eu já vou fazer 40, né? Então, e aí eu tenho algumas dificuldades, só que assim, desde sempre, tipo, na Assembleia, na outra igreja, a gente sempre foi líder de jovens. Tipo, era coisa, eu falei, Deus, mano, mas Deus me prova nesse negócio. Deus te trouxe pra cá pra você ser líder de jovens. E aí, também. quando a gente tava aqui, eu tava trabalhando com casados para sempre, ó, casados, nada a ver com jovens. Só que assim, a gente ouvia muitas críticas com relação aos jovens. E aí teve um dia, eu olhei pra cara da Jéssica assim, eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Vamos lá, descobrir. Vamos ver o que acontece, mano. Que tanto de problema que esses jovens dão pra ver se a gente pode ajudar de alguma forma. Aí ele chegou lá e descobriu que tinha muito mais problema do que ele Eu falei, vamos lá ver se a gente consegue ajudar de alguma forma, né? O que tá acontecendo? E aí a gente começou a vir. E aí teve a viagem missionária pra Bolívia, que eu fui. E lá eu conversei muito com a Gi Pérez, a Vi Pérez, a Paula Pontes, né? Então eu criei muita proximidade com o pessoal que fazia parte dos jovens que estava lá. E ouvi muitas histórias deles, tipo, das necessidades que a Presby tinha. Então eles me contaram muito. E eu me apaixonei pela Presby de uma forma, cara, que assim eu falo, nossa, mas Deus me deu um amor tão grande, tipo, que hoje, tipo, se falasse pra mim, eu falo, não, mano, eu quero ficar aqui com os jovens. Ainda bem, a gente não vai deixar você sair do jovem. Então foi tipo, muito assim. E aí, tipo, a gente foi. Você chegou na Presby, eu acho que junto comigo, basicamente, porque eu soube esses dias que o meu primeiro acampamento também foi o primeiro acampamento de vocês, o Carnaval de 2020. Foi o último acampamento que a gente Isso, teve. a gente já estava em 2019. Mas você já estava em 2019, Já, né? a gente já estava, só que a gente não tinha ido para acampamento ainda. Aí o primeiro acampamento que a gente participou... Eu cheguei em janeiro de 2020, vocês tinham chegado um pouco antes, em 2019. Aí o primeiro acampamento que a gente participou foi o de 2020. Aí E foi o único, né? Porque a gente não teve 21. Agora a gente tá organizando um, cara, tipo, muito louco. Exato. Ajudando a organizar um acampamento, tá sendo muito louco. E assim, foi muito bom e transformador. Tipo, eu tenho aprendido demais com eles. Vocês, né? Na verdade. Com eles não, com vocês. E fala um pouco como que é, porque você também faz um trabalho nos jovens de discipulado, né? E como que é esse trabalho? Qual que é a importância que você vê do discipulado dos jovens? Como que é pra você estar discipulando os jovens? Eu ia falar isso agora, porque você falou no começo, tipo, da importância do discipulado com o pastor. Você teve, você né? teve isso. Como que é agora você poder saber que você também é uma referência para esse jovem que você está discipulando, sabe? Continuar esse trabalho que fizeram com Cara, você. eu às vezes eu não acredito, sabe? Tipo, eu falo, meu, só Deus para fazer os negócios desse tipo. Parece até um excesso de humildade, mas não é. Tipo, cara, eu falo, meu, Deus faz uns negócios com a gente que é surreal. Mas assim, o discipulado, para mim, ele é extremamente importante, porque quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né, ele fala, fazei discípulos. E o imperativo ali é o fazer discípulos, né? Porque o discipulado é onde você vai ajudar o teu irmão a caminhar com Cristo, a entender a fé dele, a lidar com os problemas da e não é aquilo, né? O fazer discípulos não é uma vez só e pronto, né? Não, o discipulado ele tem a ver com andar junto, Isso. com estar junto, caminhar junto, né? Jesus ele fez discípulos andando com eles, né? Então esse é o discipulado. Hoje assim, eu sou muito grato a Deus porque por discipular algumas pessoas, né? Eu aprendo demais, tipo, cara, eu vou aprendendo cada dia mais com eles, tipo, é muito louco, tipo, e são pessoas diferentes. Por exemplo, do podcast eu discipulo o Breno, que é totalmente, né? O Breno. É o Breno. É o Breno. Tem o problema do Breno é ser o Breno, entendeu? E aí a gente começou um discipulado, a gente precisa enganjar mais, que é com o Portela, que também é um apresentador aqui, né? Que é totalmente centrado e diferente do Breno, cara. Tipo, é muito louco. Eu imagino como que deve ser discipular o Breno, lidar cara. com as diferenças, né? Tipo, você deve estar falando sério lá e o Breno deve soltar uma que você Não, fala... cara, discipular Não? o Breno é muito louco. Cara, é da hora. E assim, é uma escola discipular o Breno, é muito da hora, tipo, eu gosto demais. Tipo, e o Breno é divertido, né, mano? Tipo, cara, mas assim, que nem o Portes é um cara que eu gosto muito também. E a gente tem muito essa pegada de missão também, os dois, né?
E aí discipular o Portela, que é um cara mais centrado, já é outra pegada, já é outro estilo. Então você tem que ficar meio que se adaptando. E é muito, para mim, assim, é muito gratificante saber que eu posso ser um instrumento de Deus para a vida de alguém, sabe? Então, se eu estou ali para servir aquela pessoa e ajudar ela de alguma maneira com os conflitos da fé, com as dificuldades que ela tem, né? Então, esse é o papel do discipulado. E aí, quando você tem discipulado, você tem uma igreja forte. Exato. Uma igreja que não tem discipulado, ela é uma igreja que ela está fadada ao fracasso. Porque as pessoas não têm base, não têm estrutura, né? A gente fala bastante da teologia do sofrimento, né, aqui na igreja. Graças a Deus que se fala disso aqui. Se a pessoa não tem um bom discipulado, se ela não tem uma boa instrução, quando chega a adversidade ela não suporta, porque a fé dela tá rasa, Não tá tem fraca, base. não tem base, ela não tem a quem recorrer. Porque, cara, para nós, todos nós aqui, quando você precisa, se você não tiver alguém para quem você possa ligar na hora da angústia, como é que você faz? E a pessoa que está no discipulado, ela é uma pessoa que ela está ali, tipo, se precisar me ligar, apesar que esse papel não é só meu, só no discipulado, ele é meu para com os jovens, eu sempre falo isso. À noite eu desligo a minha internet, mas o celular está ligado. Então, se você me ligar qualquer hora, eu vou te atender. E se eu tiver que sair de casa, eu vou sair. Então, eu sempre falo isso. Precisou, pode ser me ligar. igreja isso. Pode me ligar a qualquer hora, a hora que for, eu vou te atender. Porque eu sei que se você me ligou é porque é alguma coisa importante. Então, eu vou te atender, se eu tiver que sair de casa, eu vou sair, pode ser a hora que for. Então, isso é ser igreja, né? E o discipulado faz parte da igreja. Exato. E é crente discipulando crente, né? E se engana quem acha que discipulado é coisa só do pastor. Não é. Exato. Nós deveríamos ter essa consciência de que eu fui chamado para ser discípulo de Cristo e fazer outros discípulos. É o papel de todos os crentes. E às vezes eu acho também que às vezes a gente não quer pegar, a gente acha que é muita responsabilidade de discipular alguém, mas porque a gente não quer ter essa responsabilidade, sabe? Que você sabe que envolve compromisso, envolve você ter o conhecimento, você tem que conhecer aquilo que você vai falar. Então, assim, a gente às vezes foge dessa responsabilidade de discipular porque a gente sabe que é um trabalho, sabe? Exige de você, exige conhecimento, exige dedicação, exige estudo, né? E aí a gente quer dar uma fugida, assim, disso, eu acho. Ó, que coisa louca. Eu vou abrir aqui uma coisa do Breno. Brenão, me perdoa, mas eu vou falar. Vai contar os pecados tudo do Breno agora, já era, lascou. O Breno me procurou e foi interessante, porque ele falou, cara, eu queria fazer um discipulado, queria que você me discipulasse e tal, porque eu quero ser um discipulador. Cara, falei, mano, não tem como falar não. Não tem como, mano. Olha o que o cara tá falando, tipo, é isso. Tipo, pra quê? Você entendeu? É isso, cara. É isso aí, isso beleza, vamos embora. Então, assim, tipo, às vezes a gente tem muito essa imagem do Breno. Eu vou rasgar uma sardinha pra ele aqui. A gente tem muito essa imagem do Breno brincalhão, mas o Breno é um cara sério pra caramba, mano. Tipo, eu falei, me surpreendi com o Breno no discipulado. Legal. Porque você vai conhecendo as histórias, cara. Você vai conhecendo as histórias das pessoas. E eu tava pensando um pouco na sua história, né? Foi porque também você teve um discipulador, foi também porque você teve um exemplo que você hoje faz isso. Você entendeu a importância você entendeu disso, a né? importância A base, disso, né? É a base. Tipo, eu tive lá atrás. E foi essencial para sua vida com Deus, para sua caminhada cristã. Foi essencial esse trabalho de discipulado. E eu acho que você tem outra visão do discipulado porque você teve isso, assim. Mas eu vejo muitas pessoas na igreja que não tiveram isso. Eu mesma fui uma pessoa que cresci na igreja presbiteriana e não fui discipulado. Assim, eu olho também muito pro novo convertido, né? Porque assim, quando você converte, tipo, você tem uma série de dúvidas. Tudo é perdido. novo. Não, você fica perdido. Tipo, e assim, pra gente que já tá há um certo tempo caminhando, a gente ainda se enrosca em algumas coisas para entender algumas coisas. Sim. Você imagina o cara que tá chegando, a pessoa que tá chegando. Então, tipo, essa pessoa ela não entende nada. Se não tiver alguém ali mais maduro para acompanhar e para caminhar com essa pessoa, ela vai alimentar aquelas dúvidas. Às vezes alimentar a culpa, que foi o que a gente falou, né? Exato, várias coisas. Tipo, a pessoa vai ficando, né? Às vezes vai ficando e cresce cheia de dúvidas, aí se torna
um crente velho que vai ser aquela pessoa que vai falar, não, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 20 anos de igreja. Não sabe nada. E não aprendeu nada. Nada. Tipo. A Bi falou uma coisa que é verdade, eu também não tive isso. E algumas coisas eu sinto falta, sabe, hoje, de ter tido, assim... Porque, principalmente com o que você acabou de falar, né? Como a gente lida com a diversidade. Às vezes eu percebo que eu lido de uma maneira imatura. Tipo, Natália, como assim? Você tá... E às vezes você não sabe nem quem procurar também, como porque assim? você não teve isso. Então, assim, eu acho que faz muita diferença mesmo. A gente ter tido isso pra se preparar, né? Pra diversidade. Você ter alguém pra quem recorrer, E né? vocês sofrem mais ainda, sabe? Por quê? Porque a gente tem uma deficiência de mulheres para fazer esse trabalho. Demais. E quando eu falo mulheres, eu não estou falando de pessoas mais velhas, eu estou falando de pessoa do sexo feminino, que se dedique a isso. Né? Porque assim, eu entendo que, por exemplo, eu sou um presbítero da igreja, nós temos o Leandro, que é o pastor, às vezes a menina ela quer conversar com uma mulher que entende o universo feminino. E ela olha e ela fala, não sei quem buscar. Por mais que a gente tenha todo o conhecimento bíblico para orientar, para aconselhar, para caminhar junto e tal, existem questões femininas que mulher entende, assim como existem questões masculinas que só homem vai entender. Sim. Então é importante que a gente tenha isso, é importante que as mulheres se dediquem a isso também, né? Tenham essa questão de querer fazer discipulado. Né? A própria Bíblia ela vai orientar que as mulheres mais velhas instruam as mais novas. Exato. É bíblico. A gente discute muito sobre isso, eu a Nath e a Miriam, porque a gente vai contar um pouco disso, não sei se a gente já falou isso em algum episódio, mas enfim, a gente fez um curso juntas e tudo mais, a Miriam e a Nath, e aí a gente relatou a dificuldade que eu achava que era só minha, e a Nath achava que era só dela, e a Miriam achava que ela achava dela, de ter mulheres na igreja quem buscar para poder conversar, ser discipulada e tudo mais. Eu vi que elas também tinham essa mesma dificuldade que eu. E eu falei, gente, isso provavelmente é uma dificuldade de muitas dentro da igreja. E aí a gente começou a acompanhar algumas meninas adolescentes, e aí foi um desafio muito grande pra mim, porque eu sempre fui do Ministério Infantil, assim, 100%, sabe? E aí, tipo, me ver com adolescentes, eu ficava, Deus, eu não sei lidar com adolescente. Pra mim é um negócio esquisito na minha frente ali, que eu não sei o que fazer. Era eu com os jovens. E aí, foi um desafio muito grande mesmo, que quando a gente chegou no final da nossa primeira turma ali, eu fiquei, putz, gente, tipo, olha o que Deus fez aqui, sabe? Né? Porque eu nunca me imaginei com um adolescente. Eu falei assim, o nosso desejo, a nossa oração, minha, da Nath e da Miriam, era que a gente pudesse ser uma referência para elas, assim, que elas pudessem olhar pra gente, falar, poxa, eu posso ir ali perguntar, eu posso ali orar junto com elas, ter essa referência. E e aí começou um pequeno grupo das meninas da UPA agora, que a gente participa, tem algumas outras mulheres que também participam, é muito bacana ver essa identificação, assim, das meninas com essas mulheres, sabe? E a gente olha, eu e a Miriam, a gente fala muito, puxa, que legal, tomara que elas tenham isso que a gente não teve, porque a gente sente muita falta. E que bom que isso está sendo construído, assim, porque esse discipulado, esse acompanhamento é extremamente importante. Não, e assim, tem uma série de outras coisas, né? Tipo, você tá para casar, por exemplo. Você tem uma série de dúvidas. Exato. Sobre o casamento. Tipo, você não quer ouvir de um homem, você quer ouvir de uma mulher. Você quer entender como é que é o universo feminino dentro de um casamento. Exato. Tipo, você tá entendendo? É muito louco, é importante, a gente precisa, né? Trabalhar isso. A gente, por exemplo, para nós que somos presbiterianos, nos últimos tempos, por exemplo, a igreja ela sofreu uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, quando eu mudei de igreja, tipo, todo o conflito teológico na minha cabeça, eu resolvi sozinho entre aspas, né? Porque Deus foi me guiando, foi me mostrando as ferramentas e tal através do estudo para que eu pudesse ter orientação. Mas nem todo mundo tem. Eu acompanhei uma moça que eu conheci ela através de um amigo e ela saiu de uma denominação neopentecostal e ela entrou num parafuso com a fé dela. E assim, eu discipulei ela por WhatsApp. Tipo, eu vim conhecer ela depois num evento que teve da UMP, lá na Vila... Capriati? Não, lá em Pirituba. Ah, tá. Lá em Pirituba. E aí eu conheci ela lá, pessoalmente. Eu nunca tinha conhecido ela antes. E eu tava lá no evento, eu olhei e falei, acho que aquela moça ali é a fulana. Eu fui lá falar com ela. E era ela.
Então, por quê? Porque ela tinha dificuldade. Então, a gente tem uma migração muito grande de gente que vem de raiz pentecostal, neopentecostal, para a Hoje, igreja principalmente, presbiteriana. né? E se a gente, nós que já somos da casa, não estivermos preparados para orientar essas pessoas, elas vão ficar com muito mais confusão dentro da igreja. Exato. Perdidas. Tipo, assim, ficam perdidas, porque é uma mudança muito drástica, Sim. muito brusca, A doutrinariamente. gente tem que marcar, é... a gente marcar um outro podcast pra falar só sobre dessas questões doutrinárias, porque dá outro podcast, assim. Mas deixa eu te perguntar, Milton, uma curiosidade. Uma curiosidade não, Pergunte, vamos lá. Nossa, eu tava com a pergunta agora na minha mente. Falei, nossa, preciso perguntar isso. Ah, você já se imagina... Você, olhando pra trás, assim, tudo que a gente contou hoje, quando você faz o discipulado dos jovens, que tá aqui com a gente, você já se imaginou tá nessa onde você tá hoje, assim? Não. E você tá no Andrew Jumper, né? Você tá E estudando você teologia. tá também... Eu terminei agora a teologia sistemática no Jumper, terminei agora no final do ano, em dezembro, e já começo agora a missiologia. Olha que legal. Que legal. Como E aí você foi consegue? Porque eu fico pensando assim, que deve ser muito louco pra você. Nossa, olha a transformação isso, que né? Deus fez, né? Olha... Cara, e eu vim pra cá desacreditado, né? Porque assim, eu ouvi as coisas piores, os absurdos assim, quando eu vim pra cá, porque as pessoas falavam pra mim, pô, você vai pra uma igreja grande, né? Lá não vai ter espaço pra você, você vai matar teu ministério. E tal, eu falava, cara, o ministério é de Deus, a minha vida está na mão de Deus, Deus faz o que Ele quiser, né? E aí eu vim. Só que assim, tipo, eu vou, e o que Deus quiser fazer, Ele faz, sabe? Tipo, e aí eu só tô aqui. E eu vou indo, tipo, eu não imaginava, tipo, cara, aconteceu coisas aqui que eu nunca imaginava na minha vida. Eu fui pra África, eu fui pra Bolívia, fazer missão na tá ajudando África, a fazer um velho. acampamento agora, né? Quando eu já Cara, tô... esse incrível ano, assim, como Deus faz de novo. se Deus permitir, eu já tenho 2 viagens, né, pra fora marcada, missionária também. Que legal. O pastor Maurício, que já falou Já aqui, veio aqui. assista o episódio dele. Tá muito bom. Que tem o Etnos, né, o Instituto Etnos. É o Instituto Etnos que me mandou pro Jumper, né, para estudar, né, para ser um dos professores do Etnos, né? Não cara, sabia. Eu Que nunca legal. imaginei isso, sabe, cara? Tipo, que legal. o cara tem um projeto missionário internacional e tal, e me convidou para ser um professor no projeto dele, tipo... É só Deus mesmo, né? Quem que ia imaginar? O cara saiu lá do fundo de Carapicuíba e, veio parar aqui. E tinha essa questão do preconceito, porque as pessoas dentro da periferia têm preconceito. Tem. Eles, ao mesmo tempo que eles têm o medo de sofrer o preconceito, eles são preconceituosos. E eu tinha isso. Tipo, pô, vou pro lugar, só tem rico, né? Tipo, E aí você vê que os problemas é o mesmo. É a cara. mesma Só muda coisa. o lugar. É a mesma coisa, é a mesma coisa. legal. Mas é incrível ver como legal. Deus faz de fato nova todas as coisas, assim, tipo, a gente começou falando de, enfim, da vida que você levava e tudo mais, e agora terminar falando que, enfim, você está estudando teologia para ser um professor do Etnos, assim. Não só isso, mas, incrível. né, já estando aqui com a gente, né, tipo, referência pra gente, é incrível. Discipulando muita gente, é incrível o que Deus faz. Milton, você deixou uma recomendação já de um livro, qual que é o nome do livro mesmo? Marcas de uma Igreja Saudável? 9 marcas de uma igreja saudável, que é do Mark David. Para as pessoas que estão buscando nesse processo aí de transição de igreja, talvez de denominação, não sei. Porque é uma dificuldade que as pessoas têm é de achar uma boa igreja, né? É uma pergunta que todo mundo faz, o que seria uma boa igreja? Então, o livro ele te dá uma referência do que é uma boa igreja. Legal. Né? Então, se você quer saber o que é uma boa igreja, e se a sua igreja é uma boa igreja, leia o livro que lá você vai ter as 2 referências. É isso. Milton, você tem mais alguma recomendação sobre algum livro, algum outro livro? Sobre Cara, esse assunto livro que a eu gente poderia dar algumas, mas... Vai fazer que nem o pastor Alcindo aqui, que Não deixou não chego nem perto. Né? Mas... Ou até pregação, que você já, sei lá... Tem um livro que é muito legal, que é sobre oração, se você quiser ler, é de Philip Yancey, que o nome do livro é Oração. Então é um livro muito bom, muito edificante. E tem um livro também que, assim, teologicamente, para você entender um pouco de questões da fé mesmo, que é o Credo Apostólico do Franklin Ferreira. São uns livros muito bons. Eu vou parar por aqui. Muito bem. Muito bom, Milton. Muito bom estar com você. Gostei muito. A gente vai deixar agora
um versículo que tem muito a ver com tudo que você passou, né? E que nós passamos, mas com o seu testemunho, Gálatas 2:20, que fala o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. No Filho de Deus por mim. Amém. Amém. Foi muito bom, Bom Milton. demais. Gostei Obrigada, muito. viu, Milton? Muito Eu bom. que agradeço, muito obrigado. Eu não conhecia por vocês todos terem... os detalhes ainda. Eu não conhecia Gostei quase muito. nada, na verdade. Nossa. É que a gente vai citando algumas coisinhas, né? Mas Obrigada, Muito viu, bom. Milton? Foi muito bom. eu que agradeço e que Deus abençoe muito vocês aí, que o projeto prospere e cresça Amém. cada vez Amém. mais. E tamo junto, precisar de mim, é isso aí. É isso. Você que tá nos assistindo, venha pra Presby. É verdade, Todo todo sábado. sábado, 7h30. 7h30 da E o noite. acampamento, que vai ser... Ai, não sei se vai passar antes do acampamento esse vídeo. Provavelmente não. Não sei. Tudo Não. bem, gente. Não, Desculpa. Mas vai ter no próximo ano. Mas o ano que vem tem acampamento, então vem pra Presby, Todo que ano no do tem ano que vem você vai. carnaval. É isso, Então gente. tá bom. Valeu, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, obrigado.